Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero ler o texto antes, Lucas capítulo 7, verso 11 a 17. Lucas 7, verso 11 a 17. Tá bom? Nós temos meditado sobre encontros com Jesus. Vamos seguindo aí com essas reflexões. E hoje queremos meditar, sobre o encontro com Jesus com uma mãe aflita. Uma mãe aflita. Vamos ler o texto, depois vamos refletir junto à palavra de Deus. O texto já está projetado, vai facilitar aí para os irmãos acompanharem. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife. E parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Que Deus acrescente graça ao nosso coração na reflexão que fazemos da sua palavra. Quero pedir aos irmãos e às irmãs para lerem juntos o verso 13. Volta lá, Rebeca, por favor, verso 13. Vamos ler juntos esse versículo. Vamos lá? Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Normalmente, nossos filhos e filhas que celebramos no dia de hoje, por ser dia das mães, nos trazem alegria. É sempre muito agradável, é sempre muito prazeroso, é sempre muito amável receber nossos filhos junto à nossa casa. Filhos e filhas, netos e netas, sobrinhos e sobrinhas, a criançada é sempre bem-vindo. É uma preciosidade para uma mulher, viver o privilégio de ser mãe. E a cidade de Naim tem exatamente esse significado do nome. Naim significa amável, agradável, significa também prazerosa. É tudo aquilo que aquela mulher era e é tudo aquilo que ela vivia, com certeza, com a sua casa, até o momento em que ela perdeu o primeiro esposo, se tornou viúva e agora perde o seu filho único. O texto é bem claro para dizer. E naquele tempo, naquele momento, eu tenho certeza que a história de vida daquela mulher de amável passou para amarga. De prazeroso, passou para tristeza, para agonia, para angústia. Porque é sempre muito triste. E é sempre muito difícil para qualquer pai e mãe perder filhos, porque a lei natural da vida é diferente. Nós perdemos os nossos pais. Eles se vão primeiro. Vão para a presença do Senhor. Mas o propósito de Deus, a história e o querer de Deus, às vezes, inverte a ordem, porque a morte ela não tem nenhum preconceito. Ela chega para idosos, mas ela chega para crianças, jovens e adolescentes. Então, essa mulher, que no texto não cita o nome, também não cita o nome do seu filho único, está vivendo um tempo de muita aflição. Com certeza, o tempo de luto é um tempo de aflição, é um tempo de dor, é um tempo de sofrimento. Tudo aquilo que era prazeroso, que era amável, que era precioso, agora está faltando. E o que nós percebemos é que ela sai
para o sepultamento do seu filho, os cemitérios eram sempre fora da cidade, e sai com uma multidão, que com ela, junto dela, lamenta toda perda, toda dor, todo sofrimento, todo o amargor que ela está vivendo. Algumas questões mais que envolvem a vida e a história dessa mulher a partir de agora. É que para a mulher viúva e para a mulher que não tem mais filho para cuidar, o processo e o caminho na sociedade no tempo de Cristo é o caminho da pobreza e é o caminho do descaso. Vocês se lembram da história de Noemi e Ruth. Noemi perdeu seus filhos, Ruth perdeu seu marido, né? E Noemi, por perder os filhos e já ser viúva, ela agora faz questão de dizer que seja chamada de Mara, de amarga, porque um grande amargor, uma grande tristeza, uma grande dor, um grande sofrimento e aflição, ela está enfrentando nos dias da sua vida. Acabou o prazer, acabou a possibilidade de ver como agradável a vida. E vocês se lembram que ela retorna para a sua terra, e para a sua sobrevivência ela tem que ir para os campos, e é Ruth que vai aos campos, colher do resto das colheitas, para angariar recursos para a sua sobrevivência da sua sogra. Então, ficar sem um marido, ficar sem um filho, para ajudar no cuidado, no tempo de Jesus, para a vida de uma mulher, era perder a dignidade, perder a possibilidade de sobrevivência, de subsistência. É ser colocado um pouco à margem da sociedade. É depender. É não poder seguir com os planos, com os projetos. É viver muitos desafios. É passar por um tempo de muita luta. E essa mulher, que havia perdido o marido, agora perde o seu filho único, com certeza caminha pensando nessas coisas todas. E cada uma dessas realidades está trazendo uma dor diferente, um sentimento de maior tristeza, de maior amargor, para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração. E ela está saindo da cidade para sepultar o seu filho único, já viúva. Mas ela se depara com uma outra multidão, que vem de encontro a ela e que está se dirigindo para a cidade. É uma multidão diferente, que vive um tempo diferente. É uma multidão que vem com Jesus de Nazaré. É uma multidão que vem de Cafarnaum. Jesus provavelmente fez uma viagem a pé de 50 quilômetros. E o exato momento que ele chega é o momento em que ele encontra uma caravana saindo da cidade de Naim, enquanto ele vem chegando com uma outra multidão que o acompanha, e que o acompanha com esperança, e que o acompanha com alegria, e que o acompanha com a certeza do abençoado Senhor, porque é uma multidão que tem ouvido os seus ensinos e contemplado os seus milagres, os seus sinais e prodígios. Se hoje não fosse o Dia das Mães, meu tema seria o encontro de Jesus nas multidões, né? Duas multidões que se encontram, cada uma com um aspecto diferente, uma saindo, outra voltando, uma chegando, outra saindo da cidade. Então, depois de ver esse aspecto e esse contexto do nosso texto, eu quero levantar para vocês algumas reflexões importantes. Esse texto traz ao meu coração, para nos lembrar de que no tempo de dor, no tempo de aflição, no tempo de angústia, o Senhor também nos encontra. A primeira lição é: Ele vê.
Jesus é aquele que vê a nossa dor. Olhe para o texto básico e nós vamos ver que a mulher vai saindo com o seu filho morto às portas da cidade de Naim. E no verso 13, Lucas vai descrever: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Nós não temos o nome dela, nós não temos o nome da sua família. Nós sabemos que ela está cercada por uma multidão que a acompanha no tempo da sua dor, no tempo da sua angústia, no tempo da sua aflição. Mas o texto diz que o Senhor Jesus chegando, se deparando com aquela multidão que vai saindo da cidade, percebendo que o negócio é um funeral, é o momento do luto, é o momento da perda, é o momento da dor, vê a viúva, a mãe aflita, se dirige a ela com compaixão. Então, a primeira verdade que eu quero lembrar aos irmãos e às irmãs, que passam pelo tempo da dor, porque ser mãe é muito bom, e pai também, é muito agradável, de fato, é amável, é prazeroso, mas não havia prazer na cidade de Naim nesse dia, havia dor, não havia alegria, havia choro. E nós temos a alegria de ter os nossos filhos, e temos satisfação em recebê-los, em abraçá-los, em conduzi-los, em cuidar deles. Mas nós sabemos que é conosco como foi com Maria, mãe de Jesus. São o motivo da nossa alegria, do nosso sorriso, do nosso contentamento com a vida, da nossa gratidão a Deus. São para nós heranças preciosas do Senhor, que enche a nossa vida, que enche a nossa casa, que nos enchem de força, de vontade, mas são também o motivo das nossas dores, das nossas tristezas. Como mencionamos hoje pela manhã, que Jesus, motivo de alegria de Maria, foi também um motivo de tristeza, por causa da sua crucificação, da sua morte, dos açoites que sofreu, da cruz que carregou, da zombaria que enfrentou, da perseguição, do falso testemunho, e de tudo aquilo que envolveu seu julgamento, seus açoites e morte. Maria estava ali junto à cruz, sofrendo como uma mãe aflita. Nossos filhos, nossas filhas, são muitas das vezes o motivo das nossas maiores preocupações, das nossas maiores dores. Porque se eles ficam doentes, e a gente não pode ficar doente por eles, nós sofremos por eles, nós choramos por eles, nós perdemos as noites de sono por eles. Se eles estão em caminhos escorregadios, nós nos preocupamos, nós nos angustiamos. Se eles saem de casa e ainda não retornaram, são com certeza o motivo da nossa espera. Sem dormir, como diz uma poesia bem conhecida dos irmãos, declamada algumas vezes pela dona Elizabeth, até que o barulho da maçaneta seja ouvido pelos nossos ouvidos e soe para nós como uma doce canção que nos diz: ele está bem, ela chegou, agora eu posso dormir. Essa mulher está vivendo o tempo maior da angústia que um pai e uma mãe pode viver, a perda do filho, filho único. E segue com seu filho, no tempo da sua dor. Ela está rodeada de amigos, de familiares, que lamentam com ela, que a acompanham no meio da sua dificuldade. Mas ela é contemplada de maneira especial por Jesus de Nazaré.
O motivo das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, não são só os nossos filhos, ou só a nossa casa, mas nós estamos no mês do lar, é bom lembrar, né? Muito do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa angústia vem pela preocupação com a nossa casa, com os nossos queridos. Mas a aflição com a enfermidade, a aflição com as contas a pagar, a aflição com o trabalho, por aquilo que Ele pede de nós e nós não sabemos se vamos conseguir. Uma resposta que temos que dar, uma decisão que temos que tomar. É o que gera ansiedade no nosso coração, na nossa alma, é o que nos aflige. Há muitos motivos, há muitas causas da aflição do homem, do ser humano. E você pode estar vivendo as suas agora. Pode ter algumas delas te perturbando por aí. O que esse texto me lembra, e que eu faço questão de lembrar a você, meu irmão, minha irmã. Cristo também te vê. Ele vê a sua dor, Ele vê a sua luta, Ele vê a sua aflição, Ele vê a sua necessidade. Ele vê com compaixão. É mais do que aquela multidão que acompanhava a mulher, que acompanhava por empatia. Sabia que ela estava passando um tempo difícil, se colocava ao seu lado. Jesus vê aquela mulher, diz o texto, com compaixão. Ele se coloca no lugar dela. Ele começa a sentir o que passa no coração daquela mulher, daquela mãe. Ver com compaixão é você se colocar no lugar do outro. É você sentir dentro de você o que o outro sente. É você viver a luta que o outro vive. É você perceber a dificuldade que o outro tem. É você se deparar com as limitações que estão limitando ele ou ela. É você ter no seu rosto a lágrima que corre no rosto do seu irmão, do seu vizinho, do seu familiar, daquele em favor de quem você se compadece. É mais do que você estar junto num momento difícil. Jesus não está apenas junto. Ele não apenas vê por ver, para saber, por curiosidade. Diz o texto que ele vê com compaixão. Sentindo a dor, a luta, a aflição, a angústia daquela mãe, ele se dirige a ela. Jesus também nos vê. Não ignora as nossas lutas, não foge no tempo da nossa dificuldade, não nos abandona no momento das nossas tempestades. Pelo contrário, a Bíblia diz que pode ser que a mãe, que o pai abandone os seus filhos e o desampare, mas Deus, o nosso Deus, jamais nos desamparará. Nunca estaremos sozinhos. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consola. Se me deparar com inimigos à porta ou no caminho, que se levantem para me enfrentar. O Senhor é aquele que vai ungir a minha cabeça com óleo. Meu caso, há de transbordar. Há um agir de Deus. Para nos honrar diante dos nossos inimigos nas nossas lutas. É Ele que advoga as nossas causas. É Ele que sente a nossa dor e que conhece as nossas dificuldades. O que levou Cristo à cruz? Contemplar a minha agonia, a minha angústia, em razão dos danos do pecado. O que fez com que ele esvaziasse de si mesmo, rompesse os céus, descesse na terra, assumisse forma humana, padecesse as dores de um ser humano. Compaixão. Porque ele se colocou no nosso lugar. E é por isso que ele veio pagar o preço, a culpa que era nossa. Ele não mediu esforços, ele deu a sua vida, ele verteu o seu sangue. Porque ele me vê. E ele viu o fim trágico da minha existência, da minha eternidade. Ele percebia o dano, e a dor e a aflição que o pecado pode promover na história de um homem, na história de uma mulher, na história de uma pessoa. Quanto mais na história de toda a humanidade. E é por nos ver, e ver o nosso fim trágico, que Ele deu a sua vida por nós.
para criar para mim e para você a possibilidade de vencer a morte, de viver a eternidade com o Senhor. Ele nos vê com compaixão. E em momentos de dor, nós precisamos confiar no Senhor, nos quedar diante dEle, clamar pelo seu socorro, falar das nossas angústias, das nossas amarguras, falar daquilo que nos perturba, falar daquilo que nos amedronta, falar daquilo que nos entristece, derramar diante de Deus a nossa alma, clamar a Deus por socorro. Porque a nossa oração não é o vento ao ar, a nossa oração chega diante de um Deus que contempla a nossa dor, se coloca no nosso lugar, rompe os céus e desce para nos ajudar. Nosso Deus, com toda a sua grandeza, com todo o seu poder. Jesus faz uma viagem de 50 quilômetros, irmãos, a pé. Mas ele chega exatamente em Naim quando ele tinha que chegar. As multidões se encontram onde elas tinham que se encontrar. Há um tempo de Deus, há um momento de Deus, de vir ao nosso encontro, no tempo da nossa maior luta, da nossa maior dor, da nossa maior aflição, contemplando em nós as dificuldades, a tristeza, o desamparo. Ele vem ao nosso encontro com compaixão. Então o Senhor é aquele que tem visto a sua luta, tem visto a sua lágrima, tem visto a sua dor, tem visto a sua alegria, tem visto o seu testemunho, tem visto a sua confiança e fé. Mas Ele vem com compaixão, porque Ele te vê. Segunda verdade, compaixão de Cristo é aquela que age em nosso favor e transforma a nossa realidade. Ela chega diante da viúva, e o que ele diz? Não chore. Não chores, acredito que é o jeito mais indevido de você cumprimentar alguém que perdeu um ente querido. Chegar perto dessa pessoa e dizer, não chora não. Não, o luto é tempo de choro. Nossa dor, nosso sofrimento, nossa angústia, nossa aflição, sai pelos olhos. Tempo difícil é tempo de chorar. E às vezes as pessoas, no momento do luto, dizem essa expressão, não chore. Não deixa chorar. Deixa expressar o sentimento da tristeza, da dor por uma perda de alguém importante. Mas Jesus diz, não chore, porque Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele sabe do que Ele está para realizar, diferente de mim ou de você. É diferente do que eu posso fazer ou do que você vai fazer por alguém, num momento como esse. Ele vem para realizar um milagre. Ele vem para expressar a vitória sobre a morte. Ele vem para ressuscitar o menino que havia perdido a vida. A causa da dor, a causa do sofrimento, a causa do pranto, está sendo carregado, está sendo conduzido ao túmulo. Já foi declarado como morto. Sabe quando, irmãos, Israel havia visto o último milagre de ressurreição dos mortos? Nos dias de Eliseu. Vocês se lembram desse texto aqui? O Eliseu e a viúva de Serepta, que perdeu seu filho, que Eliseu levou para o quarto, que Eliseu clamou a Deus e pegou o menino pela mão vivo e devolveu para a viúva, filho único também. Dos milagres de ressurreição de Cristo, foram 3, esse é o primeiro.
Tivemos ainda o de Lázaro, seu amigo em Betânia. E tivemos também do chefe da sinagoga. Mas esse é o primeiro. Antes desse, o de Eliseu. 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes. Por isso que quando ele ressuscita o menino dentre os mortos, o que eles identificam Jesus como o quê? Um grande profeta de Deus está entre nós. Como Elias, como Eliseu, como aqueles que vieram antes, que foram grandes e que ressuscitaram mortos. O que Cristo está fazendo aqui é um milagre que há muito tempo o povo de Israel não pode proclamar, não pode anunciar. Há muito tempo eles não contemplam com seus olhos. Alguém que ser retornado à vida, né? Alguém ser ressurreto entre os mortos. Pela mão de um homem de Deus. No caso aqui, pela mão do próprio Deus, do Filho de Deus. Então, o que ocorre é que a compaixão de Cristo é a compaixão que vem transformar a realidade da vida daquela mulher. Ia levar embora o desespero e ia trazer esperança. Ia levar embora a lágrima e ia trazer a alegria. Ia levar embora a angústia e ia trazer de novo, de volta o quê? O prazer, a satisfação. Ia levar embora a amargura e trazer o que é amável. Ia devolver o sorriso, a dignidade, o filho, a garantia de sustento e de cuidado para uma mulher que agora é viúva, mãe de filho único. Compaixão, que não é passiva, é sempre ativa. E que em razão de existir em nosso favor, muda a nossa realidade. Há muitas situações, há muitas circunstâncias que nós não podemos fazer mais nada. Há muitas situações, há muitas circunstâncias que só nos resta orar. Seu filho saiu de casa, sua filha está vivendo com más companhias, resolveu tomar um caminho torto. O que cabe a você fazer? Ir lá no bar, arrastá-la de lá pelos cabelos e trazer para casa? Não vai adiantar. O que nos resta fazer é dobrar os joelhos e orar. Há momentos que nós falamos de Deus para os nossos filhos, há momentos que nós falamos dos nossos filhos para Deus. É assim que é a vida. O médico já disse não, não tem saída. O governo já disse, não é comigo. Porque há circunstâncias que, como nós lemos no Salmo 146, não é reis, não é príncipes que vão resolver. Não são as autoridades desse mundo. Não são os homens que vão dar a última palavra para nós, senão nós estamos perdidos. Se dependesse de nós, se dependesse daqueles que estão à nossa volta, nas nossas limitações, nas nossas impossibilidades, nós podemos jogar a toalha. Mas como não depende só de nós, depende de um Deus que é maior do que nós, para o qual não há impossíveis nem coisas difíceis demais para fazer, nós continuamos orando, crendo e buscando consolo e conforto, ajuda, auxílio, amparo, para seguir adiante. Socorro. Socorro de Deus. Para aquele que é capaz de nos dar até a possibilidade de vencer a morte. O que Jesus faz aqui, na vida desse menino, aponta para um porvir maravilhoso que nós esperamos, que nós aguardamos, no nosso encontro com Deus nas alturas, nos ares, no novo corpo, para o novo céu e nova terra. O que ele faz aqui é o que ele concede quando ele é ressuscitado dentre os mortos, na Páscoa que nós celebramos recentemente. É vencer a morte, para que eu não sofra dos agrilhões da morte, das feridas que a morte pode trazer, e viver a graça, a bênção e a certeza de que haveremos de viver com o Senhor eternamente, com o Cristo ressurreto, reinando no reino de gozo e paz para todos sempre.
que ele demonstra aqui aponta porque ele reserva para nós. Porque ele foi preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Disse Jesus. Por isso a morte não nos espanta. É o partir daqui para estar com Deus. E estar com Deus é incomparavelmente melhor. Nós sofremos com as perdas dos nossos queridos. Porque nós os amamos e queremos tê-los conosco. Seja velhinho, bem velhinho, ou seja uma criança bem novinha. Se temos amor, vivemos o luto e padecemos a dor. Porque a dor do luto é a dor de quem ama e de quem foi amado. Mas nós que cremos no Senhor sabemos que nem a morte vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E quando nós nos encontrarmos com o Cristo ressurreto, e podemos abraçá-lo e entrarmos no reino do nosso Deus, nós vamos rever aqueles que o Senhor já levou antes de nós, ou que vai levar, para poder abraçá-los e viver a vida de gozo e a vida para sempre, que o Senhor reservou para eles e para nós. Reservou por fé, reservou por compaixão, reservou por graça, reservou porque o seu amor não é o amor passivo, é o amor que age em favor daquele a quem ele ama. E amando a nossa vida, ele amou até a morte de cruz. Essa mulher viveu um encontro com Cristo. Percebeu que o Senhor contemplava a sua vida. E contemplava com compaixão. E a compaixão é o que de fato vai mudar a realidade da história do seu viver. Vai trazer de volta aquilo que tinha se perdido. Vai dar fim ao seu dia de pranto. Ou a sua noite. Porque o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós vivemos tempestade, mas vivemos bonança. E passamos por deserto, mas nosso Deus é que transforma o deserto num manancial árido. Em um manancial de bênçãos. Vivendo a graça da compaixão que muda a realidade, que traz uma nova possibilidade, que a ciência, que a tecnologia, por mais avançada que esteja, não pode dar. Não pode oferecer. Mas que Deus oferece, porque Ele te vê. E te vê com compaixão. E age em seu favor. Alguns poderiam dizer, esse homem está perturbando o luto. Esse homem está aumentando a dor dessa viúva. Parando o velório. Esse homem está retardando o processo todo, já está difícil. Mas Jesus vem para agir em nosso bem, no exercício da sua compaixão, com seu socorro e poder, para nos assistir, para promover aquele que coopera para o bem daqueles que o amam. Ele para a multidão do luto, ele toca no esquife, ele ordena a criança, ela se assenta em cima da maca que o levava ao túmulo e começa a falar. Imagine a alegria dessa mãe. O texto diz que todos ficaram com temor, atemorizados e admirados. O agir de Deus, que em determinado momento é tão grandioso que nos atemoriza, mas o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas que sempre nos coloca admirados, felizes, gratos, por perceber que Ele nos vê e Ele cuida.
Terceira verdade. Jesus é aquele então que vence a morte. A morte não pode mais nos deter. Ele é Senhor da vida e por isso que Ele toca e ordena que o menino viva. E ele vive. Mas quero chamar a atenção, sua atenção, para os últimos 2 versículos, 16 e 17. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Deus age, o temor vem, a alegria vem e a glória para o nome de Deus é proclamada. E aqui que eles anunciam, um grande profeta se levantou entre nós. Mas no finalzinho do versículo 16 diz assim: Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Irmãos, Deus é aquele que visita o seu povo. E nós somos chamados de povo de Deus. E não importa aquilo que nos aflige, aquilo que nos amarga, aquilo que nos entristece, aquilo que nos desafia, aquilo que nos atemoriza. Importa é saber que o Senhor nos vê. E de alguma forma, por algum motivo ou razão, o Senhor visite a sua vida, a sua casa. O Senhor se faça presente dentro da sua aflição, da sua dor, do receio da sua alma. Que na sua entrega e confiança ao Senhor, você encontre um Deus que abre janelas nos céus, que derrame bênçãos sem medidas, para assistir a sua vida diante dos seus temores, ou das suas incertezas, ou da sua tristeza, ou do desarranjo da sua casa, ou do desarranjo da sua vida profissional, ou física, emocional, ou mesmo espiritual, num desarranjo total, numa luta contra o pecado que a gente tem perdido, e que tem nos afligido e maltratado. Que de alguma forma, possamos sentir o visitar de Deus na nossa vida. Porque se não for o Senhor que nos ajudasse, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor que se colocasse ao nosso lado, que viesse ao nosso encontro, que contemplasse a nossa vida como contemplou dessa mulher viúva, que vivia o luto do seu filho único, mas que foi achada pelo Senhor, e foi-lhe restituído, diz o texto. Ele lhe restituiu o filho. O que seria importante Jesus, Deus, o nosso Pai Celeste, restituir a você, para contemplar na sua aflição, na sua amargura, na sua dor, na sua tristeza, na sua incerteza, na sua angústia, na sua ansiedade. Que Ele visite a nossa vida. Que exista da bondade e da misericórdia de Deus, cada dia do nosso viver. Que a graça do Senhor que nos sustente, que Ele mesmo disse a Paulo, é o suficiente, seja aquela que se renove no visitar de Deus para nós a cada manhã.